amigos, mais uma vez nós estamos juntos aí para o nosso encontro do Projeto Compartilhar. E hoje nós voltamos com as temáticas aí do livro de Efésios. Tivemos uma interrupção, né? 2 estudos aí no meio, que não estavam aí dentro da pauta de Efésios. E voltamos então à nossa pauta de Efésios. Lembrando para vocês que, como eu disse, né, não é um estudo bíblico sobre o livro de Efésios. A dinâmica de um estudo bíblico é um pouco diferente disso que nós estamos fazendo aqui. Aqui são temáticas abordadas pelo livro de Efésios, tá? Por Paulo, né, ali em Efésios. Então, a temática de hoje, nós tivemos na primeira temática, era a temática da oração, e hoje nós vamos ter a temática sobre a verdade, tá? E aí nós vamos então começando com o nosso momento de oração, tá bem? Nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos por esse momento que temos, para compartilharmos conhecimentos a respeito da Tua Palavra, nesse dia pensando mais uma vez sobre a Tua mensagem para todos nós, na carta de Paulo aos Efésios, que chega também ao nosso endereço, aos nossos corações e mentes, que essa palavra possa orientar também nossas escolhas e nossas decisões. Que a verdade sempre seja a nossa busca constante, que nós tenhamos compromisso sempre com a verdade, especialmente com a Tua verdade revelada na palavra. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, então, tema verdade, né? Vamos ampliando um pouco esse nosso texto aí. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, Paulo começa dizendo assim: pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Ou seja, fale sempre a verdade, porém com amor. Essa é a recomendação que nós temos aí, então, de Paulo aos Efésios, e é a recomendação que chega também a nós. Falemos um pouco sobre esse tema, tão polêmico, né? O melhor presente que você pode dar à sua família é uma boa educação, com certeza, né? A educação, a gente sempre diz que ninguém leva, ninguém rouba, ninguém tira dos nossos filhos. Nenhuma boa educação, nenhuma boa comunicação é levada dos nossos filhos, da nossa família, né, ou tirada deles. Sempre fica as marcas. Então, uma boa comunicação, à base de uma verdade sempre clara, vai ser ato assim fundamental na manutenção da nossa família e de tudo aquilo que nós desejamos ver acontecer dentro da nossa família. Nenhuma comunicação boa resiste à mentira, por isso a importância da verdade. Onde nós semeamos a mentira, nós sempre temos espaço para dúvida, da dúvida vem a insegurança, da insegurança vem as incertezas, das incertezas os medos, dos medos as aflições, e aí a coisa só vai desandando. Então é importante esse conselho de Paulo, que ele chegue também a nós aí, dentro da nossa estrutura familiar, como algo de importância e de grande valor, né? De falarmos sempre a verdade em nossas relações familiares. A mentira, ela nem sempre vem vestida de maldade, e esse é o perigo dela, né? Às vezes ela não vem vestida de maldade, agressividade, às vezes ela vem de forma mansa, macia, na tentativa de minimizar ou de amenizar algum tipo de conflito, para conciliar, para encontrar um caminho bom. E aí, às vezes, aquilo não é a verdade, né? Às vezes a gente foge da verdade para conciliar alguma coisa que a gente precisa conciliar, mas não concilia a base da verdade. E essas conciliações, normalmente, elas são pouco duráveis também. Então, é importante que a gente tenha isso também em mente, que não adianta, como a gente diz no ditado popular, tapar o sol com a peneira. Não é bom. Não é bom porque é impossível, né? Então, se falta verdade, nós temos uma grande lacuna aí. E a importância da verdade nas nossas relações familiares e no processo educacional que a gente tem com os nossos filhos, a formação deles, e na nossa relação com o nosso cônjuge, esses elementos são fundamentais, né? Não podemos abrir mão, sob hipótese alguma, deste elemento que é o elemento da verdade. Talvez por isso o apóstolo Paulo dá tanta ênfase nesse elemento também. Sem perceber, às vezes, o que acontece é que a gente acaba banalizando, né, as nossas relações e aquilo que está passando entre nós. Às vezes a gente considera sem importância, sem valor, né? A gente acha que pode ser assim
alguma sensibilidade excessiva de alguém da família. Então a gente acaba não dando importância para aquilo que é importante na vida de alguém. Quando o marido faz isso com a esposa, quando a esposa faz isso com o marido, quando os filhos sentem que os pais estão fazendo isso com eles, ou quando os pais sentem o inverso, né, que os filhos estão fazendo isso, banalizando os sentimentos, a gente tem aí uma grande possibilidade de contrair problemas bem sérios e bem graves. E às vezes a gente não considera a verdade do outro e banaliza o sentimento do outro. Isso é algo que pode desmoronar aí a família da gente. Então a verdade ela precisa ter um lugar específico, especial, determinado, claro, que seja possível a gente defender, que seja possível a gente enxergar, que seja possível que todas as pessoas consigam ver o valor da verdade na relação familiar, para que não se banalizem as relações familiares. Né? Sobre a verdade ou a mentira, o que nós podemos pensar? A mentira é uma ilusão que nós começamos criando para nós mesmos. Primeiro, né, a gente cria para a gente mesmo. E o estágio mais crítico é quando não percebemos que mentimos e somos condicionados a comportamentos ou atitudes de mentira. Também se diz popularmente por aí que o pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo. E ele não sabe que está mentindo, porque ele não percebe que está mentindo, ele acredita na verdade. E ele defende com unha e dente aquilo que não é verdade, mas ele defende como uma verdade. Esse é um estágio bem complexo, né? Bem difícil de lidar. E é fácil de a gente chegar nesses níveis aí. A gente ser contestado e a gente não acreditar, que a gente acha que está falando a verdade e acredita que está falando a verdade, engana-se a si mesmo, defende aquilo com unhas e dentes e não tem capacidade de abrir mão daquilo, de parar, ou de pensar, ou de refletir, ou até de ouvir, às vezes, uma opinião de alguém que está mostrando para a gente, olha, mas, né, tu não está sendo coerente aí, não está sendo legal esse teu comportamento, essa tua atitude, né, a forma como você está conduzindo as coisas não estão sendo muito boas, não está contribuindo muito para o bem-estar de todos os que estão à tua volta, e isso pode ser um problema sério. Quem sabe muda de atitude, né? Isso não é o melhor caminho. Quando a pessoa se sensibiliza diante de uma fala assim e volta atrás e se autoavalia, ela tem chance de encontrar a verdade. Quando a pessoa se vê ameaçada, quando a pessoa se vê julgada ou condenada nessa atitude e tranca o pé e diz daqui eu não saio, ninguém me tira, provavelmente que vai ter problemas mais sérios aí para o futuro. Então a pior mentira é quando a gente mente para a gente mesmo. Então é importante a gente ter esse cuidado também. A verdade muitas vezes ela é conflitante, ela desacomoda, né? E ela acaba com o bem-estar das outras pessoas. Né? Para isso não precisa ser agressivo, só ser verdadeiro. E sendo verdadeiro, às vezes a gente mexe com confortos das pessoas. Porque tem pessoas que se sentem confortáveis no seu devido lugar e elas não querem ser mexidas, não querem que mexa em nada daquilo que está acontecendo à sua volta. E isso, às vezes, não está contribuindo mais para o bem-estar do grupo, ou da pessoa, ou das pessoas envolvidas, e precisa ser mexido. E essa mexida, muitas vezes, ela é dolorosa, ela é conflitante. Mas não podemos abrir mão da verdade em nome de uma falsa zona de conforto, né, que a gente poderia dizer assim, que pode amanhã depois estourar ou ser pior ainda. Então é importante a gente estabelecer sempre a verdade. A verdade como única forma de manter a saúde emocional e espiritual da família. Não tem outra forma de você manter a saúde da família. Essa saúde relacional, ela não se sustenta à base de mentiras, não se sustenta à base de enganos, ela se sustenta apenas à base da verdade. E isso é algo importantíssimo, né? A verdade ela sempre aparece, ela demora um pouco, às vezes a gente até consegue levar uma situação ilusória, que não é tão verdadeira, ou até mentirosa, às vezes, por algum tempo, até que isso não tem mais condições de ser mantido, e as coisas vêm à tona, as coisas aparecem, as pessoas descobrem, as pessoas percebem, e aí a situação fica muito mais difícil de lidar. Né? Então é importante que a gente sempre tenha por princípio de estabelecer a verdade para manter a saúde emocional e espiritual da família. Até porque a mentira, ela é assim, né? A mentira, quando descoberta, ela irrita, ela afasta, ela desacredita, ela desconstrói, ela minimiza conflitos, ela cria ilusões, fragiliza estruturas familiares. Esse é o resultado da mentira. A mentira nunca tem algo benéfico, sempre tem algo prejudicial
que envolve. Ela deixa, às vezes, as relações por um fio, né? E isso pode acabar com a confiança, acabar com a fidelidade, acabar com a vontade de a pessoa manter uma relação saudável na família e ter desejo de romper com tudo, né? E por conta disso a gente percebe muitos rompimentos aí, né? Muitos casamentos rompidos, muitas relações de pais e filhos rompidas também, por conta da falta da verdade. Então vamos lá olhar para isso com carinho. Vamos ver assim, por exemplo, pensando nas crianças, né? Em geral, as crianças falam o que pensam e os seus comentários às vezes chegam a ser cruéis, ásperos e podem até ferir. Isso é porque elas são verdadeiras, né? Às vezes elas são verdadeiras até demais. Então as crianças precisam aprender no laboratório da vida, e esse laboratório é a família, a como expressar essa verdade, essa honestidade carinhosamente, sempre com amor, com tato e com consideração. Porque para ser verdadeiro a gente não precisa ser grosseiro, estúpido, mal educado. A gente pode ser verdadeiro e ser dócil, educado, sensível, né? E a gente pode aprender isso, essa sensibilidade, amoroso, né? E que leva as pessoas em consideração. Então esse é um exemplo que vem dos pais. Os pais precisam dar esse exemplo, né? Às vezes a gente percebe assim que para estabelecer a verdade a pessoa acha que tem que gritar. Ela tem que mostrar força na verdade. A verdade não precisa ter grito. Quem tem a verdade não precisa gritar, né? A verdade ela tem força em si. Não está no berro, não está no grito, não está na agressividade. Ela precisa bater, ela precisa ameaçar, ela precisa assim, detonar com a outra pessoa. Não, quem tem a verdade pode ser educado, pode ser sensível, pode ser dócil, né? E isso é algo que a gente aprende. Hoje nós temos aí grandes problemas nessa área, né, de relacionamento aí. A gente tem padrões sociais bem questionáveis hoje dentro da nossa sociedade, né? De pessoas que são estúpidas, que são grosseiras, que são toscas, e elas acham que isso é a verdade, né? É a verdade que tem que ser dita, e ela tem que ser dita assim, só tem jeito assim de falar a verdade. Não acredito que esse seja o único caminho, nem que seja o melhor caminho, né? Porque você pode ser muito amoroso para falar a verdade. Jesus Cristo foi um exemplo disso, né? Ele sempre falou a verdade e ele não foi estúpido, grosseiro, tosco na sua forma de falar. Ele foi preciso, foi pontuado, foi exato, né, no seu jeito de falar. Ele tinha argumentos para defender a verdade. Então, os filhos olhando para os pais sendo honestos e verdadeiros, à base de uma comunicação boa, agradável, respeitosa, pode ensinar muito aos seus filhos. Então é isso que a gente diz aí, ó, a verdade ela não precisa ser agressiva, dura, cruel, justiceira, julgadora. A verdade não está aí para separar pessoas, para emparedar pessoas, para enquadrar pessoas, para humilhar pessoas, para desarmar pessoas, para afrontar pessoas, detonar pessoas. Não. Se alguém está usando esse tipo de argumento, dizendo que está em nome da verdade, não. Isso é agressividade, isso não é verdade. Isso é violência. Violência verbal, às vezes daí da violência verbal fica um passo, né, bem perto aí da agressão, da violência física. Então é importante a gente ter cuidado, né? Quem é verdadeiro, quem quer ser verdadeiro, não precisa ser estúpido, né? É importante a gente ter essa ideia também. Falar a verdade, ela é uma atitude importante porque ela evita atritos, né? Porque a verdade tem por objetivo confrontação com a realidade. Nem sempre encontramos as palavras adequadas para fazer isso. Às vezes faltam palavras para a gente dizer a verdade. Então a gente precisa ter reflexão. É importante a gente pensar 3 vezes antes de falar, 4 vezes antes de afirmar, 5 vezes antes de anunciar o que a gente está pensando, para a gente filtrar bem aquilo que a gente está falando, para a gente não sair simplesmente largando boca para fora aquilo que não é pensado por impulso e às vezes pode ser altamente agressivo. Então é importante a gente ter essa ideia, né? De encontrar as palavras certas, encontrar as palavras adequadas, o momento adequado para falar aquilo que consideramos uma verdade, que nem sempre vai ser a verdade para todas as pessoas. E esse é o motivo, muitas vezes, do conflito. Para mim pode ser a mais absoluta verdade, para a pessoa ou outra com quem eu tenho que tratar, ainda não é tão claro assim. E ela pode se sentir agredida. Então temos que ter paciência. Porque o fato de eu ter descoberto não significa que o mundo já descobriu também. Então precisamos ter paciência nesse sentido. Muitas vezes mobilizados pela raiva, né, no impulso, a gente corre o risco de ser impreciso nas palavras de amor.
né? A gente trocar o pé pela mão e a gente usar palavras que são inadequadas, né? Acesso de raiva. Então é importante sempre aquele conselho, né? Se tem um acesso de raiva, não trate de assuntos sérios. Respira, se retira, dorme uma noite, acorda um dia, deixa passar um tempo e depois trata daquele assunto, quando a raiva passar. E na raiva, normalmente os prejuízos são muito grandes. É bem mais certo que vai ter prejuízo do que lucro, do que um benefício, né? Então, aquele copo de água suja, quando ela passa uma noite lá, a sujeira limpa, senta, a gente consegue distinguir o que é água, o que é sujeira. Daí está mais fácil de a gente falar a verdade, encontrar a verdade. Se a água está muito turva, muito balançada, muito mexida, a gente corre o risco de ser muito impreciso também. Então, cuidado com a raiva. Conta até 10, se retira, respira fundo, toma um copo d'água, dá uma volta na quadra, volta depois, conversa mais tarde. Evita o conflito na hora da raiva, para não perder palavras e não ter que depois ter mais dificuldade para restaurar, né, uma boa relação. Portanto, é reavaliar as situações sempre com aquela disponibilidade para o amor, né? E essa disposição ela pode nos levar a um crescimento, na verdade, com o amor. A gente sempre pensar de novo naquilo que está incomodando, mas pensar numa dinâmica de amor. E não pensar sempre na dinâmica do conflito, da raiva ou do desgosto. A gente tentar mudar. Tá? Eu estava com raiva ontem, eu fiquei muito enraivecido, eu fiquei muito enojado, eu fiquei muito atacado, muito atingido por aquilo que aconteceu, mas agora eu vou pensar naquilo, mas numa dimensão de amorosidade em busca da verdade. Vou pensar sobre aquele assunto de novo, com outra disponibilidade. Que aquela hora eu estava atacado, agora eu não estou. Então eu consigo separar as coisas aí. E é muito importante essa disposição para o amor, que é o que o apóstolo Paulo recomenda, né? De a gente falar a verdade, mas falar com amor, falar com respeito, falar com cuidado, né? Para que a gente possa crescer, de repente, nessa verdade e crescer também nesse amor. Falando a verdade, o apóstolo diz, então, com espírito de amor. Essa é a recomendação. Vejam que interessante como ele coloca as duas coisas em paridade, né? O amor não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser verdadeiro. E a verdade casa perfeitamente com a amorosidade, né? É uma busca que pode ser conjunta, tanto para buscar a verdade quanto para buscar o amor. Então é isso, minha gente, aí que fica para a gente refletir um pouco sobre esse falar a verdade com o espírito de amor do apóstolo Paulo. Deus abençoe que aí nas nossas relações familiares a gente possa sempre encontrar isso e possa ter aprendido um pouco sobre como lidar, né, com essa questão da verdade, sendo amoroso, certo? Nós chegamos então ao momento da nossa bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Uma boa noite para você, ou um bom dia, não sei quando é que você está me ouvindo aí. Deus abençoe, que a tua vida seja uma vida sempre de busca da verdade em amor. Um abraço para você e até a próxima quarta-feira. Estaremos juntos. Tchau, tchau.